Pessoal, Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui, obviamente de interesse cristão. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo visam amparar a igreja nos últimos dias com a fé que salva, a fé que foi revelada na face do Cristo e nas obras messiânicas dele. Espero no meu bom Jesus que, de certa forma, todo esse trabalho direcionado aqui pelo canal e também pelo ministério Cenáculo a Fé tenha, de certa forma, edificado você e te ajudado em algum aspecto da tua vida, da tua formação como cristão. Amados, eu vou hoje aqui me direcionar a um tema específico, Igreja 2030, mas antes lembrá-los aqui de que estamos sempre ao vivo pela internet, ali na sede da Igreja Cenáculo a Fé em São Paulo, todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, 19 horas. Você está convidado a estar conosco lá, em nome de Jesus, e para toda a igreja e todo o ministério vai ser uma alegria muito grande poder ter você ali no nosso meio. E lembrando também que estamos ali pela igrejasempolitica.org mais do que nunca. Esse site vem servindo a Cristo com interesse realmente de poder formar um movimento profético e apologético interdenominacional, visando exatamente isso, uma força que impeça a sociedade se escandalizar mais e se perplexar pelo que a igreja, na verdade, vem fazendo hoje. Eu digo a igreja evangélica, a igreja apóstata, ok? Então ali dentro do site nós temos todo um acervo de visão doutrinária, estudos que, na verdade, vão poder formar ou capacitar todo cristão a como responder e também abordar os seus líderes, tá bom? Então faça parte desse movimento, tá aqui, tem minha canequinha sempre aqui na minha mesa, para lembrá-los de como nós, na verdade, estamos trabalhando em pró ou em defesa desse propósito, ok? Bom, eu vou aqui na questão do tema de hoje. Os senhores sabem que a gente não escolhe tema, a gente deixa a critério de que vocês sugestionem. Eu tenho visto aí um pessoal pedindo alguns detalhes para que eu trate, vou me preparar naqueles temas que me interessam, ok? Só que, em materialidade do Igreja 2030, da agenda da ONU, não vem faltando para nós informações. Então, na medida em que isso chega para nós, a igreja tem que se posicionar e o canal se prontifique realmente em tornar público essas convicções. Então, meu tema hoje com você é Igreja 2030. Nós vamos entrar no mérito ainda dos parceiros evangélicos que formam essas comissões de iniciativa e força-tarefa engajada pela ONU, que agora, nesse momento, está escancarado. Meus propósitos aqui é expor essas equipes, esses parceiros da estrutura da ONU, a WEA e a ANAI, que é a Aliança Evangélica Latina, e vem alguns detalhes que eu venho lá atrás já denunciando para vocês, por movimentos de iniciativa de padronização e cooperação, por meio de bases e estruturas para-eclesiais, instituições, congressos, conselhos, conferências latinas, nacionais, que propõem, por meio de debates, cumprir a Agenda de 2030 e o fim da ortodoxia bíblica, como também do fundamentalismo cristão, por uma radicalização de um novo padrão de prática cristã, de inversão teológica, aquelas novas sensibilizações que eles há décadas já vêm introduzindo dentro da igreja, que eu já aqui mesmo no canal já pude mencionar. E os meus objetivos específicos com essa exposição é tratarmos aqui a aparição da Assembleia de Deus Madureira do Brasil, lá no Vaticano, por meio da figura do Abner Ferreira, por um pacto global educativo, que diz aqui ecológico, educativo e interreligioso, onde estavam lá a ONU, a Unesco, a WEA e o Papa. Então é um momento crucial para a gente poder realmente tratar sobre isso aqui, que confirma tudo o que, na verdade, eu venho denunciando aqui pelo canal para vocês, que já vão muitos vídeos aí já, inclusive, com a explicação de todo esse esquema. Então, eu vou precisar retomar o pensamento do que eu venho falando aqui por vídeos, nesse tema em específico, porque tem pessoas que, na verdade, vão assistir esse vídeo e não acompanharam os outros. Então, vocês me perdoem por precisar falar tudo de novo, porque há pessoas que eu sei que me acompanham que já ouviram isso, mas em compensação há pessoas que não escutaram. E se eu entro direto no julgamento do que a Assembleia de Deus Madureira foi fazer lá no Vaticano, vão achar que eu estou querendo julgar a Assembleia de Deus de caráter pessoal. E eu não uso aqui o caráter pessoal, porque se eu fosse usar o meu caráter pessoal
para conversar com esse pessoal, e aí não ia ser com a Bíblia na mão, não. Mas aí a questão aqui é essa. No meu posicionamento como pastor e como teólogo, eu tenho, obviamente, critérios a cumprir. E um desses critérios realmente é provar o que eu falo. Bom, vamos ali atrás do que a gente, na verdade, vem falando do que diz respeito a esse esquema, tá? Um esquema que é histórico, transitório, progressista, de uma ordem sistêmica e mundial, de toda uma dinastia. Nós nos referimos aqui à franco-maçonaria, maçonaria, e tem muitos outros nomes que correspondem a essa ordem, que na verdade é ela que conclui agora, né, toda a sua trajetória histórica, o que na verdade a ONU vai operar. Bom, há um paralelo histórico, sistêmico, transitório, progressista dessa ordem, como eu venho falando. O paralelo é Roma CMI e ONU, Conselho Mundial das Igrejas, tá? Roma CMI e ONU, Bíblia, Igreja e ONU, e teologia, política e ONU. Paralelos por quê? Porque esse esquema conta com segmentos religiosos, abre aspas, cristianismo, catolicismo e islamismo. Todas essas vertentes foram criadas por eles para atingir os seus ditames e os seus objetivos, tá? Isso historicamente e comprovadamente, que são pinças desse poder. Vou repetir, cristianismo, catolicismo e islamismo, é tudo a mesma coisa, ok? Inclusive o protestantismo europeu, a reforma, que eu já trouxe informações aqui históricas de que Calvino e Lutero, ou o calvinismo e o luteranismo, né, serviram de chave de ativação para a terceira fase da maçonaria, que é a emancipação dela institucional, onde tinham maçons, ao invés de se encontrarem escondidos em cavernas, em salas, etc., se encontravam em templos protestantes, aquela coisa toda que lá atrás vocês vão lembrar do que eu falei, ok? Então, essa ordem mundial, esse esquema da qual nós estamos referindo aqui, que se trata da elite global, eles contam com esses segmentos. São pinças desse poder. Na esfera religiosa, ok? E na esfera política religiosa, que aí vem um outro detalhe, existe uma ambiguidade, ou uma falsa ambiguidade, né, desses poderes que regem as leis de estímulo revolucionário. Ou seja, colocar política dentro da igreja para eles sempre foi importante para manter a igreja dependente do Estado. Bom, então vamos lá. Aonde se une ali paralelos sociedade, política e igreja, e dentro desses paralelos, ali vem as vertentes políticas que eles iam introduzir dentro da igreja para gerar as ideologias, as convulsões, os debates, atrair e seduzir a igreja para a esfera política. Aí vem a esfera política moderna liberal, a radical democrata e a socialista. Todas são iguais. Foram feitas por eles. Mas eles criaram esses núcleos para gerar exatamente o quê? A confusão, para gerar o debate, para gerar as ideologias, para colocar e fermentar, diríamos assim, entre eles, as divisões. É o que está acontecendo agora na igreja, né? Jesus da esquerda, Jesus da direita, esse tipo de coisa, ok? E em destaque, nós temos ali a esquerda evangélica e a esquerda, a esquerda evangélica e a direita evangélica, tá? Que mostram se opor. Mas quem está à frente dessas representações, todos eles são irmãos da mesma ordem, ok? A esquerda evangélica, representando o pensamento da redenção pelas minorias, a primazia do sentimento, a doutrina social, o humanismo político, que é o papel deles, na ambiguidade. Já por um outro lado, a direita política, representando a redenção econômica, a vida profissional, a expressão cultural da vida, formar uma elite cristã. Então, essas duas vertentes que se sobressaem dentro da esfera política religiosa, ok? Elas, na verdade, só servem para uma coisa, tá? Colocar em prática o plano. Então, eles geram esses debates, essas discussões para chegar à sociedade, à igreja mais específico, montam esse palco teatral de discussões e diferenças, mas, na verdade, todos aqueles que estão à frente de levar essa paixão política para dentro da igreja, me refiro tanto à esquerda como à direita, desses pastores mais em específico, eles todos servem uma mesma causa. Abrir a porta para a nova ordem mundial, que é o que está acontecendo aqui agora.
que foi o que o Abner Ferreira foi fazer lá no Vaticano, ele junto com a ONU e tudo mais, que ainda vou chegar nesse parecer. Então notem vocês que por mais que existam divergências e debates entre si, e ideológicas, obviamente, me refiro, ok? Um por Bolsonaro, o outro por Lula, a pauta continua sendo cumprida e o protocolo continua se saindo muito bem. Nada muda. Que é o que, na verdade, eu venho falando do Bolsonaro. A mesma coisa que aconteceu com o Lula vai acontecer com ele. Nada vai mudar, tanto que vocês estão percebendo que já se abaixou o tom, algumas coisas já não falam mais, porque tudo isso é paixão. Na prática, na realidade, o que funciona é a lei dos mais fortes, né? Eu venho dizendo sempre a vocês que nessa lei dos mais fortes, se nós formos olhar dentro de um ângulo histórico e funcional, prático, nós estamos amassando barro aqui para fazer essa pirâmide. Somos escravos de um sistema, amém? E no que diz respeito à igreja, a esperança é que Jesus realmente nos tire desse mundo e nos dê a libertação total, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser suscetíveis, infelizmente, a esse tipo de força, como também em alguns aspectos até vulnerável, porque eu estou tratando aqui de um esquema que relaciona a igreja, que está dentro da igreja, que de certa forma me confronta como pastor e como teólogo. Então vejam bem vocês que faz parte do plano, né, também as escrituras se cumprirem. A apostasia está aí e tem que ser trabalhada, como eu estou fazendo com você aqui agora. Mas não se iluda, não seja envenenado por essas ideologias. Repreenda e repudie qualquer tipo de aspecto político dentro da igreja, que como lá em Apocalipse 14, a partir do versículo 11, se eu não me engano, Jesus deixa claro que o anticristo e a segunda besta, elas se correlacionam politicamente e religiosamente, se harmonizam, e o quanto é preciso e necessário que essas duas esferas estejam juntas para trazer o déspota e a ordem mundial. Então, é bíblico. Bom, vamos lá. Então, o ponto de partida desse esquema que eu já falei até agora aqui, dentro de uma visão institucional, eu disse a vocês, quando visavam a igreja, eles fizeram um pacto que a gente chama aqui de Pacto de Lausanne, o mais importante documento firmado por Roma em 1974, que tem como ponto central de articulação a CMI e a ONU. O registro histórico disso é CLAD 1, isso aconteceu lá na Bolívia, e ali foram formadas bases para-eclesiais, aí a gente vai entrar no mérito, que seriam controladas por um Conselho de Cooperação e Desenvolvimento, que é chamado de Fraternidade de Teólogos, ok? Eles representariam as pautas das sensibilizações, dessa inversão teológica, botariam isso para dentro da igreja, a partir de então, e aí nós fizemos os levantamentos para vocês de bases para-eclesiais e também igrejas que firmaram o pacto. Aí vem as instituições para-eclesiais que a gente mencionou a vocês aqui, o CLAI, a CNBB, CUNIC, FML, FUMEC, ISAL, ABU, VINDE, SEBS, ABRAE, SESI, Koinonia, NOFIC, se eu não me engano aqui. As igrejas de cooperação que assinaram o pacto, metodista, presbiteriana, batista, wesleyana, luterana, dispensacionalistas, universidades como Mackenzie e metodista. Até então, é histórico. Bom, dentro de uma visão já moderna e contemporânea, a ONU, já numa frente de desenvolvimento e progresso disso, chega para nós aqui, dentro de uma pirâmide institucional gigantesca e infinita, de uma rede de associados que são inumeráveis, isso já dentro de uma obra final, do que nós estamos passando agora, ok? E a gente vem denunciando inúmeras instituições que estão já cadastradas para formar essa base de cooperação e desenvolvimento que já visa, inclusive, cumprir a Agenda de 2030. Bom, essa base que a ONU formou, que surge do Pacto de Lausanne, traz duas siglas importantíssimas que a gente vem denunciando aqui, que é a WA e a ANAI, a WA que estava presente no cenário do Vaticano, onde Abner Ferreira estava lá, a WA, que quer dizer aqui Aliança Evangélica Mundial, e a ANAI, que quer dizer também Associação Nacional de Evangélicos. Essas estruturas são controladas pela ONU e ali é onde estão cadastradas as bases para-eclesiais do movimento evangélico, como também as igrejas de cooperação. Bom, nós também já trouxemos a vocês aqui que conjugado a WEA e a ANAI, foi endereçado a essas estruturas evangélicas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, e a ODM, as metas do milênio. Então, ou seja, foi endereçado a essas estruturas
para eclesiais e igrejas credenciadas a tarefa de pôr em prática a Agenda de 2030 da ONU. Por isso chama Igreja 2030, que é a ODS e a ODM, que na verdade era o que Abner Ferreira estava fazendo lá, como também a Assembleia de Deus Madureira, que já é vista como logadouro público pelo Estado, ok? Se não me engano, de São Paulo, ou então pelo próprio governo federal. Bom, vamos lá à citação dessas instituições para-eclesiais e também estruturas de cooperação. Aí você presta atenção se alguma delas você reconhece. Aliança Evangélica, FFSA, CEPAL, Visão Mundial, Rocha Internacional, Rede de Miqueias, Renas, Exército da Salvação, AIBAB do Ed Renekiewicz, Igreja Batista da Redenção, AMME, Missionária da Mobilização Evangélica, a APEC, a MTB, Missões Transculturais Brasileiras, a Editora Cristã Evangélica, Mocidade por Cristo, a MPC, a Only Hope, Movimento Evangélico Progressista, a Old School, Unigrejas, lembra que na Unigrejas tem Silas Malafaia, tem Universal do Reino de Deus, acho que eu vou citar aqui, Unigrejas, Jocum, Cruzada Estudantil e Profissional por Cristo, Os Navegadores, Movimento por Cristo, Sociedade Bíblica Unidas, a Najuri, Sociedade Bíblica do Brasil, a SSB, a CNPB, Conselho Nacional de Pastores do Brasil, a CIEAG, Conselho de Igrejas Evangélicas Global, Conselho de Pastores da Capital do Estado de São Paulo, a COPEL do Distrito Federal, a CONCEPAB, a Unipas, a CIMEB, a CBN, Conselho das Batistas Nacionais, que até fez uma nota para o pastor, que ia processar. Cadê o processo? Me processa aí, né? E aí vem informações também dessas estruturas, notem vocês quanta coisa. Aí vem financiadores do esquema, não é só a ONU, vem família Rockefeller, Bill Gates, Coca-Cola, Mastercard, Microsoft, que foram financiadores de alguns núcleos que eu citei aqui, do que a gente vem denunciando, e está tudo documentado, senhores, tá? Bom, notem vocês a pirâmide institucional que a ONU controla no movimento evangélico, senhores. Esquerda e direita está aqui. A esquerda e direita está aqui, toda misturada, cada um com a sua tarefa. Notem para vocês que coisa horrorosa, assustadora. Mas eu tenho que fazer esse levantamento aqui para vocês entenderem o quê? Que Abner Ferreira não estava no Vaticano para cumprir um parecer pessoal. Ele estava lá para cumprir o esquema, para prestar esse serviço, que é a sensibilização e a motivação dos temas da ONU e da Agenda de 2030. Bom, eu tracei alguns aspectos da teologia que as igrejas credenciadas elas cumprem. Existe um paradoxo teológico que eu venho dizendo a vocês, olha, vocês querem entender quem está no esquema? Notem isso aqui. O procedimento do discurso, o conteúdo do discurso vai dizer bem claro para você que eles são da ordem. Eu vim falando sempre. Vamos lá. Escatologia do Novo Mundo. Pacto de Lausanne, caramba. Certo? Todos eles estão aparelhados no discurso para cumprir inclusive a Agenda de 2030, a ODS e a ODM. O novo paradigma das igrejas, as igrejas multilaterais e transculturais. Todas as igrejas se assemelham nisso, nesse mercantilismo, de estrutura, arquitetura, essa coisa toda, como o catolicismo, por um lado extremo e ortodoxo, da religião, das imagens, essa coisa toda, e a igreja evangélica, né, por um outro lado, gerar aquele ambiente de cinema e show, e luzinha apagadinha, não luzinha apagadinha não, aquele escurinho, melhor dizendo, aquele escurinho para gerar aquele ambiente harmonioso, satisfatório, aqui vou sentir Deus falar e ninguém me vê. Essa coisa toda, ela é programada, não são modismos, são protocolos de funcionamento. Mas vamos lá. Aí vem também outros aspectos, marxismo, humanismo político, ecumenismo político, crítica textual, teologia liberal, radicalismo social, missão integral, teologia da prosperidade, patriotismo, aproximação da igreja com a ciência, cosmopolismo, teocracia, teologia da libertação, movimento evangelical, ambientalismo cristão, relativismo dogmático e judaísmo cristão. Lembra? Regressa ao judaísmo, ok? Bom, esses são os traços
do paradoxo teológico que essas vertentes elas estão cumprindo. E lembrem sempre vocês que todas elas colaboram para abrir a porta para que a ONU realmente tenha o poder e o totalitarismo. Senhores, até aqui era o interessante para citar, para a gente entrar nesse mérito agora da Assembleia de Deus Madureira. Por quê? Porque a Assembleia de Deus Madureira, seu Abner Ferreira, né, Samuel Ferreira, família Ferreira, família Ferrada, né, diremos o seguinte, eles formam uma dessas estruturas e pilares do esquema da ONU, ok? Que a gente denunciou aqui. Qual é um desses pilares da estrutura que a ONU governa hoje? A Unigrejas. A Unigrejas, que quer dizer União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, um dos pilares que representa a direita política evangélica que eu expliquei agora aqui, ok? Dentro daquela ambiguidade, que prega-se uma unidade cristã e a pauta da Unigrejas, responsabilidade social, ecumenismo político e ambientalismo educacional. Ok? Notem vocês que eles deixam explícito porque a Unigreja existe, porque na verdade eles se reúnem e os objetivos que eles querem alcançar. Não é evangelho, senhores. Mas vamos lá. Conselho Unigrejas. Formação de pastores Silas Malafaia, Márcio Valadão, Marcos Feliciano, Manuel Ferreira, José Wellington da Assembleia de Deus, R.R. Soares, Estevão Hernandes, Edir Macedo, Bola de Neve, que aí entra todo mundo, Bispo Eduardo Bravo da Universal do Reino de Deus também, conselhos que fazem parte da Unigrejas, CNPB, CIEAG, a COPEL do Distrito Federal, CONCEPAB, UNIPAS, CIMEB, que também formam conselhos. Você veja como que esses caras vão alargando essa visão institucional para fazer perder a visão. Esse é o esquema. Gerar tanto barulho que ninguém sabe de onde vem. Bom, o que acontece? Abner Ferreira esteve no Vaticano agora, dia 4/10/2021, no evento consagrado Vaticano mais ONU, mais WEA e Unesco, com 40 religiosos, ou líderes religiosos que não se mencionam o nome, mas ele foi corajoso, ele meteu a cara dele lá e tornou público a presença dele lá. O que tem que se entender disso? Não foi um parecer pessoal. Ele estava ali para cumprir a influência e o serviço. Geraram a expectativa disso. Lotaram essas igrejas que a maçonaria controlava e a ONU também, lotaram e eles vão arrastar todos que eles puderem para essa fermentação aqui, certo? Bom, estavam presentes ali a WEA, a Unesco, mais Vaticano, mais Papa, tá? Mas vamos seguir aqui no propósito. Pauta: religião e ciência rumo ao COP26. Pacto de compromisso com a ONU, do que eles definem como Pacto Educativo Global, ok? Qual seria a inclusão e a tarefa da igreja que ele assumiu com o Papa, o Vaticano e a ONU? Olha, o que ele assumiu e assinou. Tá? Colocar as pessoas no centro do processo educacional e educação integral. Educação com qualidade para todos. Nota você que já é o parecer calvinista. Formação em série de comunidade. Diálogo interreligioso e intercultural. Dignidade e direitos humanos. Humanismo. Cultura da paz e cidadania. Fraternidade e cooperação. E teologia integral e ecologia holística. Tá? Notem vocês aqui que ele define como inclusão do seu ministério ou tarefa do seu ministério a cumprir diálogo interreligioso, intercultural e ecumenismo político, humanismo político, o homem como centro de todo o processo, cultura da paz e cidadania, como também tecnologia integral, aproximação com a ciência, e ecologia holística. Bom, ontem na igreja, peguem o culto de ontem, eu tracei, já obviamente com interesses, a perspectiva teológica desse Pacto Educativo Global que Abner Ferreira assumiu dentro de um parecer ministerial. E tratei ali a base teológica, que eu não vou poder fazer aqui para não estender muito o tempo de vocês, mas se vocês virem a reprise do culto ontem, vocês vão ver lá no final da pregação ali a fundamentação bíblica, para deixar claro que não existe evangelho humanista, não existe evangelho cultural e sequer pacifista, não existe evangelho
tecnológico, não existe evangelho ecológico, não existe igreja ecológica, ok? A missão e a tarefa da igreja, o seu sistema controlador e administrador que Cristo instituiu, não cabe nenhuma dessas tarefas e nenhuma dessas propostas. Aí vocês entram lá no culto lá e vocês vão conseguir assistir a reprise, vão conseguir ver o que o pastor deu. É meu parecer teológico, obviamente, tá? Aí eu vou ler para vocês o discurso. Olha o discurso desse cara. Vossa Santidade Papa Francisco, meu irmão da República Argentina. Em nome das Assembleias de Deus no Brasil, do Ministério de Madureira, estamos juntos nesse mesmo propósito? No mesmo propósito. Porque é tudo a mesma coisa, o cristianismo dele com o catolicismo do Papa. A tarefa da igreja é anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo, mas isso não nos isenta de nos preocuparmos com as questões ecológicas. E aonde está escrito isso aí? No Evangelho de Cristo, né? E a preservação do meio ambiente está ligada à responsabilidade que Deus delegou ao homem, ao que tem hoje e ao que pode deixar legado para as futuras gerações. Com base aonde? No quê? No que Cristo ensinou? Meu pai, o bispo Prismas Manuel Ferreira, com 67 anos de sacerdócio, inclusive 17 anos de besteira, lembra? Tá? Das suas reuniões com o Papa do Diabo, né? O japonês, que até esqueci o nome dele lá, as missas negras e tudo etc, que o pai dele gostava muito de aparecer ao lado do reverendo Moon, né? E diz que acima da ciência é só Deus. Nós só temos uma escapatória, nos unirmos para a preservação do lugar que Deus nos colocou para viver. Só queria lembrar vocês aqui que estas razões, meio ambiente, recursos naturais, preservação e ecologia é uma das razões que, na verdade, introduz, segundo a visão do DVD Era Digital, que inclusive o pastor eu coloquei lá, que introduz a tecnocracia. A ordem mundial vem pela pressão do mercado e pela pressão dos temas urgenciais. Lembra? Tá? Então nota para vocês como que a coisa aqui é séria. Agora, para encerrar aqui, senhores, eu queria deixar um apelo registrado a vocês de que todo esse conteúdo que vem sendo desvendado aqui em matéria, e a gente vem explicando institucionalmente esse esquema, essas coalizões, essa integração entre religião e política, igreja, teologia e ONU, esse paradoxo, fazer um apelo para os senhores aqui, pessoal, amém, de que vocês se posicionem a se separar dessas instituições. Não sejam financiadores desse esquema, porque na medida que você frequenta essas igrejas, na medida que você colabora ali dentro, você potencializa ainda mais esse dragão, esse mal, essa perversidade a prosperar. Eu espero no meu bom Jesus que vocês não me envergonhem em Cristo, que vocês realmente não decepcionem, porque sabendo disso tudo, se posicionados e mantidos ainda no meio desse povo, você nega a fé. Se houver uma insistência, se houver ainda uma insistência nesse comportamento de estar credenciado, conveniado, membrado em uma dessas igrejas, você fere a fé, fere a integridade da comunhão. Ah, pastor, mas eu não sei que igreja que eu vou congregar. É melhor ficar sem igreja do que ficar sem caráter, do que ficar sem índole, do que ficar sem consciência, do que ficar sem salvação. Porque esses filhos do diabo aqui, esses caras precisam ser esculachados, eles precisam ser denunciados. E eu não vejo condições de tornar essa denúncia mais forte, né, no que a gente vem trabalhando aqui, se não houver um número maior de pessoas. Porque a impressão que de vez em quando cabe a mim aqui é que nós estamos sozinhos nessa jornada. Porque eu não vejo aí pelas redes sociais iniciativa de denúncia. Inclusive agora mesmo abrindo uma página aqui jornalística que previsto por um próprio pastor da Assembleia de Deus, se eu não me engano Madureira, foi previsto por ele que logo a Igreja da Assembleia de Deus está casando gays e reconhecendo o seu sacerdócio. Você duvida? Já como logadouro público, reconhecida pelo Estado, ela vai prestar o serviço. Então nós estamos chegando num momento crucial das revelações e das profecias para a vinda de Cristo, que, mais do que nunca,
exige uma clareza do que nós somos diferentes. Se a gente realmente faz parte desse esquema ou se a gente está fora dele. Se a gente estiver fora, não vale só discordar do que eles fazem. É necessário apologética, é necessário posicionamento de defesa em relação à obra de Cristo, como eu estou fazendo aqui agora, me expondo, até porque eu não tenho problema nenhum com isso. Eu digo para vocês que muitos deles nem homens são para enfrentar. Mas em compensação, eu deixo claro aos senhores aqui de que é necessário e importante que essa denúncia seja feita com responsabilidade, com trabalho, com todos esses critérios aqui, que não tem moleque, mas em compensação é muito importante que todos representem essa voz profética em defesa da Igreja de Cristo e da sua separação do mundo e dessa ordem mundial que já está aí à frente para liderar essa terra. Um abraço muito forte a todos e lembre sempre, né, o Papa do Diabo é irmão dele, não é nosso. Deus abençoe vocês, Maranata, Jesus está voltando. Um abraço a todos, até o próximo tema em nome de Jesus.